Um acidente no sábado que matou 5 pessoas, 4 da mesma família, em uma estrada no litoral sul. Só que eu usei a palavra errada. Não foi um acidente, foi um homicídio. Uhum. Porque o homem que atropelou essas pessoas estava bêbado e já foi indiciado por homicídio doloso. Aconteceu na Padre Manuel da Nóbrega no último sábado, depois que esse homem perdeu o controle de um veículo de luxo, invadiu a outra pista e chapou de frente um carro que vinha na direção contrária. Ele sobreviveu. O nome desse homem é Pedro dos Santos Pastor. Não tinha carteira de habilitação, recusou-se a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu que voltava de uma festa e que tinha bebido, segundo ele, pelo menos 3 litros de cerveja. 3 litros equivalem a 5 garrafas grandes de cerveja. Isso a se acreditar no que diz o motorista. Porque geralmente quem é pego em situações como esta diminui, né, naturalmente, na base do vai que cola, a estimativa de quanto bebeu. Foram 3 homens que morreram nesse acidente. 60 anos, 38, 29 anos, uma mulher de 30 anos e um menininho de 1 ano de idade. Esse motorista está preso, sem direito à fiança. Quero ver quanto tempo vai ficar. Vai permanecer. Aliás, foi uma das primeiras coisas que eu falei quando eu estava aqui passando mais cedo os assuntos do jornal com o Pablo Fernandes, que é nosso editor. Falei, Pablo, esse caso aqui de Peruíbe, quero ver o seguinte: quanto tempo esse sujeito vai permanecer preso? A gente tem que ficar em cima. Tem que saber, porque ele destruiu uma família inteira. Pai, mãe, o filhinho, o vô da criança. Pelo menos 4 pessoas de uma mesma família. Imagina enterrar uma família inteira por causa de uma irresponsabilidade de um criminoso desse. É criminoso, não tem outra palavra. O sujeito bebe, não tinha carteira de habilitação, faz uma maluquice no trânsito e mata, acaba com uma família inteira. E a história mostra pra gente o seguinte: esses criminosos do trânsito, muito em breve, voltam a praticar as mesmas atitudes, voltam a circular por aí, em estrada, nas cidades, né? Muito raramente há punições para crimes de trânsito como esse. Então vamos acompanhar de pertinho esse aqui. É o Pedro dos Santos Pastor, esse irresponsável criminoso. Me chama a atenção, no entanto, Megali e Carla, o seguinte: ele vai responder por homicídio doloso quando há intenção. Achei tão esquisito isso, porque é o dolo eventual, é diferente de doloso. Dolo eventual é quando você assume o risco de matar Isso. alguém. Bebeu, estava sem carteira de habilitação. Agora, doloso, quando tem intenção, achei esquisita essa classificação aqui. Muitos advogados estão certamente na nossa sintonia, estão acompanhando, podem nos ajudar a entender melhor essa classificação aqui da Polícia Civil, que fez o indiciamento por homicídio doloso. Mas é muito provável, é muito possível que isso, no transcorrer do processo, não se configure, não se caracterize como doloso, né? É possível, dependendo da qualidade É do possível? advogado que esse homem vai arrumar, é possível que ele consiga se enquadrar em homicídio com dolo eventual. Mas não doloso, Isso né? faz muita diferença, hein? Porque o homicídio doloso é equivalente a esse homem pegar uma espingarda e abrir fogo contra toda a família. Isso. É gravíssimo. No final das contas, o efeito é o mesmo. E imagino eu, também conto com a participação aqui dos nossos ouvintes juristas, que haja brechas para que determinados casos, dependendo dos pormenores, possam ser encaixados na qualidade de homicídios dolosos. Eu me lembro, viu, Sheila, quando você pede aí para nossa redação manter a lupa em cima desse caso de Peruíbe, faz muito bem. Quando trabalhava como correspondente lá fora, e em um dos muitos desenrolares do caso do deputado Carli Filho, que matou 2 homens, fez o carro decolar quase 200 km por hora, decapitou essas 2 pessoas e nunca passou um dia na cadeia. Nunca dormiu uma noite na cadeia, o então deputado pelo Paraná. O Mitre, querendo causar um impacto no Jornal da Band, decidiu fazer uma série de especiais durante uma semana a respeito da impunidade nos assassinatos cometidos por trás do volante. E aí pediu para que eu fizesse uma série de matérias, para que a Sônia Blota, que na época era correspondente na Europa, fizesse também reportagens sobre o tema. Acho que o Killing já era correspondente e entrou nesse esquema também. Até o Sérgio Gabriel, que era correspondente na Argentina, coletou alguns casos para mostrar que a banda ali
não tocava como a nossa. Uhum. Que a impunidade que a gente encontrava ali no nosso vizinho, que é um país tão esculhambado quanto o nosso, em vários aspectos, não era a mesma que a gente via aqui no Brasil. E eu comecei a pesquisar casos nos Estados Unidos e eu fiquei abismado de ver a diferença com que eles tratam esse assunto lá, na comparação com aqui. Até porque a gente trabalha com Hard News e dá de cara com assuntos como esse o tempo todo. Eu descobri casos ali que são inimagináveis de ocorrerem no Brasil. O que mais me chamou a atenção era de um senhor que morava numa cidade no estado de Nova York, não na cidade de Nova York, no estado. Nova York, para quem não sabe, não é nem a capital desse estado. A capital é Austin. E esse homem foi pego, se não me falha a memória, 6 vezes dirigindo embriagado. E lá a relação das pessoas com os tribunais é muito diferente, né? É muito mais pessoal. Você toma uma multa, por exemplo, você vai até um tribunal negociar essa multa em frente a um juiz. Não tem um recurso por escrito. A cada vez que esse homem foi preso, ele apareceu perante um juiz e o juiz dizia: olha, eu vou te liberar, mas você não pode mais fazer isso. Da segunda vez já não liberou. Já meteu o cara numa cana ali, onde ele ficou algumas semanas. Na terceira vez, o cara pegou uma cana braba. Na quinta vez, sabe qual foi a pena? Prisão perpétua. Prisão perpétua. Ah, mas esse cara matou alguém? Não. Ele não machucou ninguém. Mas ele era um senhor conhecido na região por ir até o bar e voltar dirigindo. A polícia já via aqui o carro do sujeito e falava: ih, olha lá, de novo. Parava, o cara tomava uma dura. Na quinta vez, prisão perpétua. Acabou. Game over pra você. Antes que você cause uma tragédia como essa que a gente viu em São Paulo. Olha, puxado, hein? O começo de semana. Obrigado ao Pierin. A gente vai voltar certamente a esses 2 assuntos aqui no decorrer da nossa programação. Tenho a impressão que chegou informação nova pra você, Tem Sheila? mensagem do Luciano de BH, é nosso ouvinte. Ele mandou o seguinte: bom dia. Ontem em Nova Serrana, Minas Gerais, houve um acidente com pelo menos 4 mortes também. Na Minha BR-262, ele diz aqui que não foi informado se havia alguém embriagado, mas que já há informações ali de ultrapassagem perigosa. Foi o que disse o Luciano, nosso ouvinte de Belo Horizonte.